Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje segunda-feira, primeiro programa da semana, e a gente não poderia deixar de trazer à baila dessa discussão do mês Internacional da Mulher, a situação da mulher negra, né? Essa é uma pauta, como foi as pautas de semana passada, tão importante como qualquer outra, né? Meu telefone aqui não para de apitar, então eu vou tirar ele aqui põe no silencioso. Isso, agora nós continuamos com a apresentação. Bom, a gente não poderia deixar de tratar desse assunto, que é um assunto muito importante, né? Um assunto que permeia a sociedade brasileira, né? Essa coisa do racismo, da intolerância racial, da intolerância de tudo quanto é forma, né? Sejam muito bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. Muito obrigado por nos receber todos os dias aí na sua casa, no conforto do seu lar. Estamos recebendo aqui a turma da OAB, o pessoal da OAB, doutor Gilberto. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, né, doutor Gilberto? E é um prazer receber para a gente poder tratar disso aqui. Você que é o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Betão, é um prazer imenso estar aqui novamente para a gente tratar dessa questão tão importante que é a questão da igualdade racial. E nesse mês tão importante também a gente lembrar da necessidade de dar o empoderamento à mulher negra, que muitas das vezes deixada e esquecida pela sociedade. Doutora Luciana, o certo seria eu passar primeiro para as mulheres, já que é o mês das mulheres. Eu passei para o doutor Gilberto, porque é a primeira vez que estão vindo no programa, então assim, para a gente poder ter uma noção um pouquinho assim, do que a gente vai discutir aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Cultura Geral, um prazer receber e discutir essa pauta que é tão pertinente aqui para a sociedade brasileira. Afinal de contas, aqui é um país racista, realmente, né? Seja muito bem-vindo. Realmente. Muito obrigada, Betão, boa tarde, primeiramente. E eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui participando do seu programa e trazendo também à população, ao público, né, essa questão que é tão importante em relação não só ao racismo, aos crimes raciais, o crime de injúria racial, mas também adequando aí a questão, principalmente no mês de março, a questão da mulher negra, né, que se existe uma desigualdade, a desigualdade em relação à mulher negra, ela é muito maior. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda. Não fique nervosa, fique tranquila. Você vê que esse colar maravilhoso, meio afro, assim, ficou essa coisa maravilhosa, essa coisa bonita, né? Seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral. É um prazer receber, é um prazer falar da matriz africana, da cultura africana, de nós como povo e seres humanos, né, é o berço da humanidade. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral e à TV Banqueta, que abre as portas para a gente poder debater e discutir isso com a maior clareza e com a maior tranquilidade do mundo. Muito obrigada, Betão. Muito obrigada pela hospitalidade, pelo doutor Gilberto, presidente da comissão, por dar essa oportunidade e para que eu possa falar também, levantar essa bandeira sobre racismo, sobre a questão da mulher negra, que realmente, como a doutora Luciana falou, se é difícil, né, para a população negra, para a mulher negra, é ainda mais complicado ainda. E obrigada pela oportunidade. Muito bem. Antes da gente começar o programa, deixa eu abrir com um clipe que eu pedi para uma amiga minha de São Paulo, que ela não era amiga minha, mas virou amiga minha. Nós vamos rolar esse clipe agora, daqui a pouquinho, e a gente vai assistindo aqui, a gente vai batendo um papo, então é muito importante a gente abrir com um clipe nesse sentido para dar um contexto super legal a esse bate-papo, essa discussão que a gente vai fazer aqui. Vamos todos assistir aqui o programa da menina, um clipe super bacana. Mulher negra brasileira, codinome mulata, nos comparavam com ser sem alma. Pra gringos somos atração, se vem de fora, já querem pôr a mão. No carnaval eu represento, samba no pé, eu mostro meu talento. Mas não confunda, não se iluda, eu tenho alma e coração, não sou feita só de bunda. Épocas passadas não somos usada pros portugueses quando eles não arrumavam nada. Se encantam
a pele escura. Quando não estava com as negras, eles usavam as mulas. Sendo assim, o nome surgiu, generalizando toda a preta do Brasil. É o esculacho, é o que eu acho. Se vou pra fora, minha carne vale um preço alto. Se me chamarem de neguinha, assim me anima. Mas se chama de mulata e arruma briga. Pela textura do cabelo, tirou conclusões. A hipocrisia impera no meio dos vilões. Vou falar bem alto pra todo mundo ouvir. Sou fruto dessa terra que a cor predomina. Sim, não tenha vergonha de ser o que é. Se não tivesse orgulho, eu não estaria de pé. Sou mais uma mulher negra que relata. Sou muito mais que uma simples mulata. Negra sim, não sou mulata. Corrija suas palavras. Negra sim, não sou mulata. Não somos negras, não importa o que haja. Negra sim, não sou mulata. Corrija suas palavras. Negra sim, não sou mulata. Não somos negras, não importa o que haja. No país do carnaval, olha o que já mudou. A pretinha já tem o seu valor. Não chega tanto com um jogador de futebol. Tudo que consegue um filho por baixo do lençol. Fica famosa na TV fazendo graça. Protagonista negra ganha pra apanha na cara. É xingada pela cor e o cabelo pichain. Se olha no espelho, não tenha vergonha de si. Se não tenho razão, venha me corrigir. Meu rap é pesado fazendo você agir. Se minha voz em algum momento falhar, se junte a nós e faça continuar o que somos, o que merecemos. Aceitando a sua cor, até não querendo. Se no passado sofremos, hoje vai ser diferente. Tratadas como mulher preta que pesa na mente. Negra sim, não sou mulata. Corrija suas palavras. Negra sim, não sou mulata. Não somos negras, não importa o que haja. Negra sim, não sou mulata. Corrija suas palavras. Negra sim, não sou mulata. Não somos negras, não importa o que haja. Inspiração, papel e caneta na mão. Vou escrever a real, sem esquecer de nada. Não vou deixar ninguém me humilhar pela cor que tenho, pelo jeito de falar. Se não entende o porquê da minha revolta, preste atenção, olhe em sua volta. Oportunidade de emprego não é pra qualquer um. Sem o cabelo liso, não rumo trampo algum. É assim que a sociedade nos trata. Valor é só no carnaval, quando acaba isso passa. Eu me esforço, eu estudo, eu tenho educação. Não sou menos que loira, sem discriminação. O negão não é nada sem uma loirinha. E os brancos não vivem sem uma pretinha. Eu não entendo o que vem acontecendo. Fugindo da raça, clareando os filhos com o tempo. Movimentos negros, há muitos por aí. Identifique-se, informe-se sobre si. Se quiser me condenar, pensa nas suas palavras. Vou repetir, negra sim, não sou mulata. Negra sim, não sou mulata. Corrija suas palavras. Negra sim, não sou mulata. Não somos negras, não importa o que haja. Negra sim, não sou mulata. Corrija suas palavras. Negra sim, não sou mulata. Não somos negras, não importa o que haja. Muito bem, olha que clipe super gostoso. Não chegou a ser um clipe, né? Uma música, né? Mas eu acho que é muito importante a mensagem que a música passou. Doutora Luciana, o que a senhora tem a dizer depois desse clipe? Esse clipe super bacana, super maravilhoso, e essas ideias que vêm, que tem que borbulhar e florescer assim, na cabeça das pessoas. É verdade. O que o clipe busca passar é a valorização da mulher negra. Né? Eu sou negra, não sou mulata. Uhum. E se a gente verificar no contexto histórico, a mulher negra, ela sempre foi desvalorizada. Não só na parte do trabalho, né, sendo um trabalho mais doméstico, como a empregada doméstica, né, e alguns serviços dentro mais periféricos, né, uhum. Não como médica, como advogada. E hoje não. Hoje, com esse trabalho de mídia, do trabalho do movimento negro, tenta o quê? Valorizar a cultura e também as vestes da mulher negra. Antigamente, há uns 20 anos atrás, a gente percebe o quê? Que não existiam tantas mulheres, tantas meninas, né, adolescentes, tendo a vontade de ter o cabelo natural, uhum. né, o cabelo crespo, porque o cabelo crespo, ele é um cabelo bom e é um cabelo bonito.
Então, hoje nós temos isso, né? E a forma de vestir também, a gente vê nos dias atuais muito mais meninas utilizando turbantes para o enfeite, e o cabelo bem natural ou cabelo trançado. Então, a gente percebe o quê? Que através da música, através de filmes, né, é muito pouco. É pouco? Porque ainda a gente trabalha em cima de cota também. E eu entendo que as cotas também, elas não são totalmente, não são levadas àquele cumprimento, né, principalmente Sim. em teatro, televisão, novela. A gente verifica muito pouco negro, e quando o negro, agora que está tendo a ascensão de ter uma negra na novela das 9, da Globo, como juíza, mas antigamente a gente via o negro como, a negra como a empregada doméstica, como a babá, ou o negro mucama como, de outrora, né? Isso, né? Ou então em novela de época como escravo. Então hoje a gente vê a ascensão da mulher, mas ainda é desvalorizada, por quê? Porque o salário é menor, né? O ganho dela, o rendimento dela pelo trabalho No caso da menor. mulher negra, ainda tem ainda é menor ainda o salário da mulher negra comparado com a mulher branca? É muito menor. Se existe uma diferença, se a gente A luta... gente discute muito agora, principalmente no Dia da Mulher, que o salário da mulher é 70% do salário do homem. A da mulher negra Ainda é menor ainda é ainda. menor. Aham. Né? Então, existe um estudo, apesar de que é muito estranho, né, a gente falar busca tanto a igualdade, sendo que 54% da população é negra. Né, e se autodeclara, hoje nós reconhecemos isso, que ela ainda se autodeclara para o IBGE como negra e como pardo. Sim. Né? Antigamente tinha esse receio, né, de se declarar dessa forma. Então, a mulher, se a gente verificar nesse patamar do homem negro e da mulher negra, o homem negro ainda tem mais, um pouco mais de chance de sobressair no mercado de trabalho do que a mulher. A mulher ainda ela tem que batalhar muito mais. Eu sempre falo assim, que nós mulheres negras, se uma mulher branca faz 100%, nós temos que fazer 110% para entrar no mercado de trabalho e adquirir aquela confiança. Doutora Mariana, vou te colocar nessa conversa, porque você está... tô nervosa. Pode relaxar, fica tranquila que aqui você está em casa, entendeu? Aqui você vai beber na fonte mesmo, viu? Nas redes sociais, a gente percebe que às vezes tem ataques, e não só ataques, mas também assim, todo mundo olha com um olhar assim, diferente para a mulher negra. Como é que é essa situação e como é que você vê isso? Bom, o mundo agora é tecnológico, né, virtual. Todo mundo precisa de um smartphone, tem um perfil social nas redes sociais e, lógico, que acontece também, né, com os negros. E eu vejo muito que, por exemplo, quando algum negro faz uma postagem e aí vem alguém que não gosta, que é racista, né, porque as pessoas se escondem muito atrás da tela do computador, né, achando que não serão descobertos, não serão vistos e atacam, né, aleatoriamente. Às vezes não tem nenhuma ligação com aquela pessoa que fez uma postagem e já começa a destilar o veneno, né, destilar o racismo incutido, né, nessas pessoas. E eu vejo que as mulheres negras, pelo resgate, como a doutora Luciana bem falou, pelo resgate da estética negra, que vem vindo, né, de alguns tempos para cá, essa questão o empoderamento mesmo, né, das mulheres negras, principalmente, com o uso de turbantes, com o uso de colares que remetem à África, à cultura africana, isso. Então, as mulheres estão mais empoderadas, sim, e têm postado isso nas suas redes sociais. Tem muitas youtubers que falam sobre isso, que dão dicas de moda mesmo, né? Bem bacana. Quem gosta, né? Tem muito material para se pesquisar e, enfim, voltando ao que você falou. Aí eu tenho visto, né? Tenho percebido que muitas mulheres negras, elas
geralmente são alvos, porque se você usa um turbante, aquilo já, quem é preconceituoso, quem é racista, né, já é... né? É impactante, né? E aí o que a pessoa não gosta, ele vai e ataca, ele vai e... Como é que vocês enxergam assim, essa questão do racismo velado? Assim? Por exemplo, e já aproveitar aqui e agradecer a Preta Rara, que nos cedeu a música, né? E o João Rafael, que nos cedeu o dia aqui, né? Apesar de ser também um dia da OAB, mas eu não tinha falado com ele e tudo, mas eu tenho que agradecer o meu grande amigo João. João, você está fora hoje que você é branco. Hoje o dia é só nosso aqui, viu? Dá licença. Mas como é que vocês veem essa coisa assim do racismo velado, essa coisa assim de vocês entrarem no lugar e as pessoas ficarem mexendo, olhando, e essa coisa assim, sou negra assim, não sou mulata, como diz a Preta Rara. Eu vou te dar exemplos da minha vida, tá? A esse respeito. Eu demorei um pouco a me entender como mulher negra. E agora, o racismo, ele começou desde quando eu tinha 2 anos de idade. Foi quando a minha família foi preterida de entrar num clube reconhecido. Clube social, né? Um clube recreativo, um clube bem reconhecido na cidade de Belo Horizonte. Então, ali eu comecei a entender... ficou marcas, né? Aos 2 anos de idade, eu escutei, e eu lembro disso, porque ficou no psicológico. Eu lembro disso, o moço, o porteiro, o segurança do restaurante falando, aqui não entram pessoas de cor. Quando a pessoa fala isso, eu fico perguntando, assim, branco não é cor, né? É complicado. Também gostaria de E nós não entramos, nós fomos todos para a delegacia. Graças a Deus, já naquela época, né? Então, mas passando por esse tempo todo, veio o período da faculdade não, da escola. Então, ali tinha também, né? Um aluno não queria sentar do meu lado, né? Não pode sentar aqui, sua preta. Então, eu comecei a verificar diferenças, né? Então, eu tenho uma cor e a outra cor é mais respeitada, né? Que antes tinha isso. Então, o racismo vem disso, né? Sim. É aquela crença que aquele grupo, aquela etnia, aquela raça, ela é superior à outra. Sim. E aí que a gente busca o que é igualdade, por quê? Para desmistificar, acabar com o racismo, né? Com essa crença, né? Que o outro tem em relação a você. Então, o que acontece? Então, nessa parte, nesse período, foi também e tinha um determinado preconceito que a gente precisa acabar com ele em relação, trabalhando com as crianças, sim, né, com os filhos, a educação dentro de casa. E na época de colégio também, de faculdade, eu percebia o quê? Aí a diferença vindo que eu estudei na Católica, no prédio 14, né, o meu primeiro curso, minha formação em Ciências Econômicas, e do curso todo de Ciências Econômicas eu era a negra. Né? Então, agora, a gente nota, entrando numa loja, porque o meu cabelo, antes de formar o Ciências Econômicas e de ter a graduação em Ciências Econômicas, eu tinha o cabelo bem grande, muito anelado, era muito cabelo. E eu entrei numa loja de um shopping e eu escutei o vendedor falando para o outro, o que isso está fazendo aqui? Então a gente começa a sentir no dia a dia, mas a gente tem uma fragilidade tão grande quando a gente escuta isso, que a gente precisa muito, nós precisamos o quê? Ensinar aos filhos, ensinar aos sobrinhos, ensinar ao colega, ao vizinho, ao parente, através do seu programa, como reagir. Porque naquela época não existia esse tipo de programa para a gente. Não existia esse tipo de comunicação, né? Então, eu me senti acuada com aquilo. Agora, hoje ainda existe, nós enfrentamos sim.
Por exemplo, há uns 2 finais de semana eu usei um turbante e fui para um restaurante. Quando eu cheguei, todo mundo ficou olhando. Mas eu me senti empoderada com o turbante. Eu me senti linda com o turbante. Né? E faço questão de usar. Mas você pode perguntar para mim hoje, mas por que o seu cabelo é alisado hoje? E isso foi quando, logo que eu iniciei a minha carreira profissional como perita, que me disseram, você com esse cabelo não vai dar tanta credibilidade para as pessoas, você precisa cortar e alisar. Infelizmente eu cortei e alisei. E hoje eu busco trazer o cabelo para a raiz, né, para a raiz da minha raça. Sim. Né, e é um processo difícil, né, por causa do tamanho. Aí vem a vaidade da mulher também. Sim, né? sim. Mas que a gente enfrenta em relação a... Se a mulher, né, no mercado de trabalho, ela enfrenta numa roda de negócios, né, vamos fechar um trabalho, se ela tem aquela disputa com o homem, ela tem que demonstrar muito mais. Né, muito mais competência, muito mais capacidade. E a mulher negra, os 110% que eu te falei no primeiro bloco. Sr. Gilberto, é emocionante quando a gente ouve isso, porque isso mexe com a gente, né? Isso vai na nossa raiz e isso vai nos remetendo a nossa história até inconsciente, né? Sim. Nesse processo todo que acontece de alteridade, aquilo que vem do outro, aquilo que vem passando psicologicamente, né? Quem faz análise, quem tem uma noção um pouco de psicologia, sabe que muitas das coisas, muitos dos medos e dos anseios e das coisas que a gente tem, vem de outras situações, como na formação originária da gente, como criança, como bebê, as mães, né, com esse tipo de comportamento que aconteceu lá no clube. Então isso faz com que a pessoa sinta medo. Quando ela sente medo, na formação da criança, quando põe no colo, vira sentimento. Sim. E acaba passando para a criança também, isso no inconsciente. Depois isso volta recalcado de outra forma. Justamente. Né? Como é que é fazer com que o negro se sinta pertencente a esse mundo? Esse sentimento de pertencimento. Olha, isso aqui é meu, esse cabelo é meu, essa barba é minha, essa cor é minha, e eu devo levantar essa bandeira e caminhar assim com a cabeça erguida, porque eu sou foda. Betão, eu estava ouvindo as duas falarem. O que acontece é o seguinte, nós com a formação do Brasil, a gente tem um problema muito sério, que a questão do eurocentrismo. Nós crescemos e fomos formados com a mentalidade de que todo o padrão a ser seguido tinha que ser um padrão eurocêntrico. O que quer dizer isso? Um padrão de brancos e europeus. Então a mulher negra, ela sempre sofreu com isso porque ela não era o padrão de beleza a ser seguido pela sociedade ou até mesmo ser desejado por homens. Esse contexto ele também vai para os homens também, no sentido de que o homem bonito é aquele estilo italiano, francês, bem, né? E isso as crianças foram crescendo dessa forma, sempre sendo diminuídas. Quando foi falado aqui também a questão das ações afirmativas e a questão da cota, ela tem a ver também com o pertencimento, fazer com que se tenha uma melhor estima dos negros, uma vez que deixarão de exercer somente os cargos inferiores, não inferiorizando nenhuma profissão, mas no sentido de patamar e de colocação no mercado de trabalho. Mas antes de tudo, a gente tem que ter um trabalho muito bacana de estipar o racismo e fazer com que a pessoa, a criança negra e hoje até os adultos negros, se reconheçam como negro. Reconhecer-se é importante. Trazer as belezas da história da África, mostrar para toda a sociedade e até mesmo para o povo negro que eles não nasceram escravos, eles não são filhos de escravos, eles foram escravizados. E mostrar toda a cultura e toda a beleza do povo negro, desde antes de serem trazidos para o Brasil. Por quê? Isso faz parte de um processo de formação. E normalmente o negro e a negra, ele tem a memória, até mesmo pelo que é passado nas escolas, ele tem uma memória muito recente do que é ser negro. Ele não tem a memória de lembrar que negro foi faraó. Ele não tem a memória de que negro é rei, que negro é rainha. Ele não tem noção
do quanto significa o uso de um turbante, do quanto que significa valorizar a sua religião de matriz africana, que é uma riqueza profunda, a sua cultura através da música, da culinária. Tudo isso foi tomado e sugado por esses eurocentristas e fizeram com que a nossa etnia se sentisse diminuída. Só que nós estamos num processo de revolução. E essa revolução que hoje acontece é justamente para essa valorização efetiva do povo negro. É fazer uma construção psicológica nas crianças hoje, que estão a maioria concentradas nos aglomerados, e mostrar para ela que, ei, você vai ser médico, você vai ser advogado, você não vai ser sempre o excluído da sociedade, porque essa construção vem de cima. Brasil, colônia, quem eram os colonizados? Em tese, os negros e os índios, não podemos esquecer também dos índios, né? Então, é um processo que nós estamos vivendo agora, de fazer com que essa riqueza seja nossa. E quando eu falo de riqueza, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando simplesmente em questão econômica. Não, é riqueza social. É o direito esculpido na Constituição Federal, que dá a questão da redução da desigualdade, eliminar a pobreza, é a educação, é a dignidade que o negro e a negra têm que ter com qualquer governo. Por quê? Isso foi tirado através da escravidão, e hoje a gente não pode iludir e achar que não estamos ainda escravizados, que não deixamos de ser escravizados. A escravidão ainda perdura quando a gente vê uma mulher ganhando menos, uma mulher negra ganhando menos que a mulher branca, o homem negro ganhando 70% menos. A gente vê a escravidão quando a gente não vê pessoas negras, mesmo que capacitadas, ocupando os lugares que deveriam ocupar de destaque. Isso é uma forma de opressão dentro de todo esse contexto histórico. Então, tornar-se negro é o primeiro ponto. Sentir essa questão da riqueza, da cultura, e depois a gente trabalhar, igual estamos trabalhando, com as ações afirmativas, com as cotas, que é um processo muito importante para que a gente dê um golpe muito forte em cima do racismo e dessa desigualdade que existe, porque a gente tem o racismo de pele, a gente tem o racismo econômico, mas o de pele, ele predomina. Ele predomina por causa de um alicerce que foi muito feito, bem feito, uma estrutura, tanto que perdura dentro das instituições que a gente fala do racismo institucional. Então é um processo doloroso, mas é um processo que vai ser muito vitorioso, que é esse reconhecimento, essa valorização da mulher negra, do homem negro, enfim, na valorização principal, que é do ser humano. Doutora Mariana, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é ter um programa dedicado a vocês, mulheres negras? Assim, que a gente não vê isso, de fato, na grande mídia e tal. As pessoas têm vergonha, essa que é a realidade, não querem fazer, porque acham que isso não dá ibope, que isso não sei o quê. Preconceito puro. Como é que você vê essa coisa assim, da gente poder abrir esse espaço e falar assim, gente, olha, o transexual tem lugar aqui, o homossexual tem lugar aqui, todos têm lugar nesse programa. Como é que você vê isso assim? É uma abertura incrível, né, que você está dando. Gostaria de agradecer novamente, né, Isso é uma obrigação. Porque precisamos. Será que nós vamos ter que fazer cota também? Nos Estados Unidos tem, né? Tem, na mídia tem. Exatamente. Precisamos sim dar voz, né, a essas pessoas que não têm vez, que sempre vão ficando para trás. A sociedade vai caminhando, vai evoluindo, e os negros vão ficando para trás, e as mulheres também, como a doutora Luciana falou, e você também falou, que ganham menos ainda, né? Se as mulheres brancas ganham menos do que os homens, as mulheres negras ainda menos, né? É incrível poder falar, poder falar dos nossos problemas. Como é que é representar essa mulherada, principalmente da advocacia, que está vindo aí, e talvez a gente não tenha noção daquilo que é importante, dessa coisa assim, da gente fazer esse tipo de programa e as pessoas se sentirem do lado de lá representadas. Olha que bacana, né? É que enfim apareceu algumas coisas assim, tem 2 doutoras lá, e tem lá mais um advogado que está defendendo, que é presidente da comissão, as meninas são da comissão, ainda tem mais gente para descer aí, gente. É muito bacana isso. E como é que você se vê do outro lado da telinha lá? Assim, você se sente representada de fato, assim, por você mesmo? Sim, sim. Eu sou uma defensora ferrenha
das minorias em geral, né? Do negro, da mulher. Tudo bem que não é minoria, né? Mulheres somos né? Mas eu falo na questão de minoria com relação a direitos. Contexto Isso. histórico. A população LGBT também, os índios, então, deficientes físicos, né? Portadores de necessidades especiais, melhor dizendo. Então, eu sim, eu me considero uma combatente, sabe? Uma militante. ferrenha, exatamente. A Letícia que falou isso semana passada, eu trouxe ela aqui, a gente estava fazendo uma entrevista com a Laura Nazaré. Ela falou assim, ainda bem que você me chamou, porque eu sou militante desse evento, eu sou uma viada. Eu acho que nós, como advogados, temos um papel fundamental, né? Essencial para a justiça e como a gente tem essa consciência toda, né? Precisamos sim tirar os bumbuns das cadeiras e dar voz a quem precisa. Precisamos sim, enfim, ser instrumentos de redução da desigualdade, né? Em qualquer aspecto que você se identifique, se é com negro, então vai no movimento negro e ajude, né, doida da forma que você puder. Se é para o LGBT, tudo bem, vai. Eu acho que nós temos um papel fundamental social, né? Nós que temos esse conhecimento, precisamos sim ter esse papel social. Dentro de cada segmento. Dentro de cada segmento. E interrompendo aqui, o que eu acho importante também é essa participação das mulheres advogadas, do advogado, porque a gente passa por uma questão, tudo que a maioria das vezes a gente fala é um contexto histórico, mas a gente tem que prestar atenção por uma questão. Quando a gente fala de racismo e injúria racial, nós estamos falando de lei. E a maioria das pessoas não tem essa coisa arraigada da profundidade que é racismo. Se existe as leis de crimes raciais, racismo e injúria racial, é porque a coisa é muito pesada, né? Quando a gente fala em ações afirmativas, as pessoas falam, mas essas pessoas estão querendo esmola, estão querendo que o governo dê. O STF já pacificou que as ações afirmativas são fundamentais e são constitucionais. Quando a pessoa fala assim que o governo quer que o governo foi criado para quê? Não foi para atender a sociedade? Justamente. As pessoas têm uma deturpação do governo, eles acham que os governos são feitos para atender as corporações. Sim, e o governo tem que igualar os desiguais na medida em que desigualam. Então a situação da mulher negra hoje, do homem negro hoje, ela é culpa simplesmente do Estado brasileiro, que permitiu a escravidão, e quando veio a abolição da escravidão, ele não deu colocação nenhuma de mercado. Muito pelo contrário, ele importou a mão de obra de italianos, no sentido de embranquecimento da população, e os negros e índios, que eram de fato os donos da terra, foram jogados aos cantos. Aí o surgimento, né, dos guetos, dos aglomerados, das favelas. E esse povo merece a reparação. E qual que é a reparação? A reparação plausível hoje é ações afirmativas. E aí eu digo aos telespectadores que ações afirmativas e cota não se trata de mimimi e nem de esmola, como é jogado para a sociedade. Vitimização. Não é vitimização, é lei. É lei, é uma lei de reparação do Estado brasileiro com todas as etnias que ele deixou de fazer princípios básicos da Constituição Federal. É interessante porque foi em outubro, acho que do ano passado, que nós fizemos um trabalho, né? O AB fez um trabalho na Praça 7. Foi em novembro, perdão. 20 de novembro. Isso, nós fizemos um trabalho levando para as pessoas o conceito de racismo, a diferença de racismo e de injúria racial. E buscando trazer as pessoas respondendo questionamentos, questões. E veio uma senhora de mais ou menos, ela devia ter uns 78 anos mais ou menos, e ela veio contando as histórias dela, até o tratamento dos pais para com ela, desde quando ela é criança. Então ela fala, mas isso daqui foi racismo? Mas isso daqui, isso que eu sofri, porque rasparam meu cabelo para não aparecer o meu cabelo crespo, né? E a senhora que eu trabalhava na casa, ela me deixava dormindo no canto. Então ela foi mostrando todos esses detalhes. Então esse trabalho precisa. Agora, é interessante, igual o doutor Gilberto estava falando, a respeito do contexto histórico, porque o racismo existe? Existe. Se não existisse,
Ali, em 1888, com a Lei Áurea, acabou a escravidão, então todos ali estariam equiparados, né? Em pé de igualdade. Então, os que eram escravos estariam trabalhando, estariam estudando, e nós não tivemos essa oportunidade. Por que não tivemos? Porque na escola só entravam os filhos dos fazendeiros, dos donos de engenho, né? As meninas também, só o branco que estudava na escola. Então a gente não teve esse acesso à educação. Então por isso que hoje vem essa desigualdade. Em relação ao emprego, não se empregava. Mas, ao mesmo tempo, aquela elite que estava ali, o que acontecia? Ela, em relação àquele preconceito, ela mesma, porque a elite é que cria as leis, ela está no topo da pirâmide. Sim. Então ela vai criar leis favoráveis. E se ela é preconceituosa, se ela é racista, ela vai criar leis também em relação a isso. Então tinha o quê? Ali tinha o crime de vadiagem. Aquele que não tem emprego, que está parado na rua, na esquina, tira ele dali, coloca ele, prende mais a prisão com trabalho, e o trabalho sem remuneração é um trabalho escravo. Né? Então isso vem desde os primórdios. Então o que acontece hoje? Hoje a gente precisa reparar. Agora, para a mulher, a reparação tem que ser muito maior. Porque a mulher negra, ela é vista como um infelizmente. E a gente verifica isso até no carnaval, como objeto sexual. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Nós vamos fazer uma substituição rápida aqui. Vai entrar o Admilson, sai o Gilberto e tal. A gente vai fazer uma substituiçãozinha rápida aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura realiza manutenção periódica da sinalização de trânsito em Nova Lima para garantir melhor fluidez ao tráfego de veículos e prevenir acidentes. O município de Nova Lima ele tem investido muito na área de trânsito, com foco especial na proteção de todos os usuários do sistema, sejam motoristas e os pedestres. Nós cuidamos também da parte de sinalização, do cuidado com as vias e também primordial com a educação do trânsito. Nos últimos 3 meses, mais de 50 ruas de aproximadamente 30 bairros da cidade receberam intervenções como substituição de placas e balizas danificadas e sinalização horizontal, com a revitalização da pintura de faixas de pedestres e redutores de velocidade. A Guarda Civil Municipal de Nova Lima, ela atua no trânsito, na fiscalização, no controle e na educação. No entanto, para que nossas ações sejam mais efetivas, nós precisamos da colaboração dos pedestres e dos condutores, uma vez que a maioria dos acidentes são por falha humana. Por isso, se nós trabalharmos em conjunto, nós iremos contribuir para um trânsito mais seguro e uma melhor mobilidade urbana. Acidentes de trânsito são a 9ª maior causa de mortes em todo o mundo e podem alcançar a 7ª posição em menos de 2 décadas. O trânsito mata uma pessoa a cada 12 minutos no Brasil, segundo o levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. O município de Nova Lima vai continuar a investir nesse setor. Nós vamos buscar parcerias e também estamos cuidando para que os novos projetos na área de melhoria do trânsito, de uma forma geral, sejam cada dia mais uma realidade. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.
Bom, voltando com o programa Cultura Geral, substituição feita, sai o Gilberto, sai a Mariana, entra a doutora Anila, entra o doutor Admilson, tá certo? Tá, os dois estão contundidos lá em cima, foi para o departamento, foi para o DM. Doutora Anila, seja muito bem-vinda aqui, é um prazer receber uma mestra igual a senhora, para a gente falar um pouquinho do pertencimento da cultura e da matriz africana aqui, e a importância do negro se autodefinir como negro e acreditar que ele pode e pode mais, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Eu que agradeço o convite, agradeço ao doutor Gilberto por me convidar também para fazer parte da Comissão de Igualdade Racial da UAB, né? E é inclusive por causa disso que eu sou membro colaborador, que eu estou aqui. Muito obrigada. Edmilson, nós vamos aí soltar a espada. Senhor Betão. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado, eu que agradeço. Aliás, boa noite para os telespectadores. Não só a espada, como o escudo também, né? A gente dá a espada, dá uma protege, corrige, mas tá bom, vamos lá. Doutora Anila, a gente estava falando aqui agora mesmo dessa coisa do estereótipo da mulher negra, né? Como símbolo sexual. Não era isso, né, Luciana? Era uma... Isso, nós estávamos começando a interagir nesse assunto também, né? Que a mulher, que começou da história, né? Desde 1888 até os dias de hoje, mas hoje a mulher, ela é vista, né? Até um tempo atrás, principalmente na época do carnaval, ela é vista como um objeto sexual, né? E não como aquela profissional, uma médica, uma advogada, uma historiadora, né? Ela não está ainda inserida né, no mercado de trabalho e na sociedade de tal forma que se iguala à mulher, entre aspas, eu não gosto muito disso, né? Mulher branca, mulher preta, né? Que já existe uma diferença histórica, né? Isso. Na verdade, veja bem, esse país, ele passou por um período de escravidão muito grande, né? E tudo que era, que podia dar substância ao racismo, foi colocado na mentalidade desse país no decorrer do tempo, né? A gente teve aí nos anos 30, né, a teoria da democracia racial, né? Nós temos um grande escritor, né, que fala, inclusive, de forma que eu me incomodo, né, de como ele teve a iniciação sexual dele com mulher preta, né, e era tão criança quanto ele à época, né, então assim, tudo isso está construído nessa sociedade, né, a mulher como objeto, ela era isso quando chegada aqui como escravizada, né? Era a mercadoria comprada, né? A peso de ouro e poderia ser usada como quisesse, né? E é isso, quando chega o primeiro negro aqui, a primeira negra aqui, hora que põe o pé nesse lugar vivo, tem resistência. E é isso que a gente não pode perder de vista. E é nisso que aquela música, né, que você colocou logo no início dessa conversa, que aquela música fala. Não é mulata, é negra. Eu sou o que sou. Eu sou descendente daquele que foi escravizado, né? Tem diferença, eu não sou descendente de escravo. Eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados e que resistiram. E é porque eles resistiram que eu estou sempre batendo de frente. É isso que aquela música fala. Não me chama de mulata, não me chama de objeto. Eu sou mulher, sou dona do meu corpo, sou dona dos meus desejos, sou dona das minhas vontades, né? Então, não tem... Atualmente nesse país, a partir das ações afirmativas, temos que reconhecer, né? A partir da resistência que continua até hoje, né? A partir de heróis que a gente tem, mártires, né? Então, nesse país, ninguém mais deveria ser racista, ninguém mais deveria ter preconceito, ninguém mais deveria cometer injúria racial, ou seja, né? Que nome seja dado a um crime de dizer que o outro é inferior porque ele é diferente, né? Você é humano e o outro é inferior, então ele não é humano como você, né? Que é isso que é a base do racismo.
Então, a gente tem que começar a reconhecer a resistência por trás, né, de toda tentativa de objetivar pessoas negras. Homens, inclusive, a gente também, atualmente, doutora, a gente também, inclusive, né, já tem que trabalhar isso, né? Homens negros colocados como objetos sexuais também, porque isso acontece, né? Mas não pode acontecer mais. Então, onde acontece isso, sempre tem resistência. E é essa resistência que a gente, como historiador, como professor, como advogado, né, como alguém que está numa TV, numa rádio, um jornalista, é o que a gente tem que bancar, né? A gente precisa contribuir para que esse país pense de forma a tentar estabelecer a igualdade. Esse país foi formado por muitas diferenças. E é essas diferenças que faz esse país andar. Ele caminha por causa disso. Todas essas diferenças, somada a essa natureza exuberante, é que faz o Brasil o Brasil. Mas essas diferenças têm que ser tratadas com igualdade. Como é que fica Foucault nessa conversa toda? Porque ele fala assim, toda forma de resistência é uma forma de reconhecimento do poder exercido sobre a resistência. Como é que a gente trata isso? Ou seja, a gente vai lutando contra isso, esse negócio vai massacrando, a gente continua massacrando. Existe uma fórmula ou existe uma possibilidade de a gente sair desse emaranhado racial? Você acha que existe essa possibilidade do Brasil, não só o Brasil, mas a América Latina, né? Que os países da América Latina são tão marginalizados, né? A gente está vendo aí tanta coisa. E como é que a gente faz para sair disso, professor? Eu sou pela educação. E ultimamente estou sendo assim, pela educação pensada de um aspecto mais geral. Você educa em qualquer lugar que você esteja, desde que você tenha para isso, né? No meu caso, por exemplo, né, eu tenho meu pertencimento reconhecido, né? No caso de um professor que está dentro de sala de aula, mesmo que ele não tenha o reconhecimento, porque se reconhece não negro, por exemplo, ele tem um conjunto de leis que viabilizam o trabalho que ele possa fazer em direção à igualdade, né? Foucault fica naquela que a gente, assim, é isso mesmo, sabe? Toda resistência é mesmo reconhecimento de algo que te oprime tanto que você tem que resistir, né? E você sabe que está resistindo contra algo que é maior que você. Mas olha, quando vieram aqueles escravizados e chegaram vivos nesse lugar, eles decidiram não morrer. Que seja por causa deles, né? Porque eles decidiram não morrer e nós estamos aqui, nós temos que continuar resistindo contra algo maior que nós, mas a gente tem vitórias. Em 1888, a população negra era igual ou maior que a população branca. No século XVIII, em Minas Gerais, a população negra era, estatisticamente comprovado por pesquisas, maior que a população branca. E em 2010, a maioria da população brasileira se disse negra. Ninguém obrigou essa população, não teve ações. Vai lá, o IBGE chegar, você fala que é negra. Não, não teve isso. Então, a gente está tendo vitórias. Eu tenho esperança que daqui a pouco, o que a gente vai estar construindo vai ser outras formas de fazer essa igualdade virar epidemia para o resto, tanto da América Latina como outros países, encontrar com outros resistentes. É isso mesmo, é difícil, não é fácil não. Né? E Bauman, como é que fica nessa discussão toda? Com essa liquidez, com essa modernidade líquida, que é o negro está inserido nisso também,
né, nessa coisa da volatilidade, de se amoldar ali de acordo com a modernidade e tal. Como é que a gente trabalha isso como é que a gente vai fazer uma conscientização, sendo que as relações deixaram de ser sólidas? Elas são líquidas hoje, elas vão amoldando de acordo com o sentimento de cada um. Eu estou aqui agora e daqui a pouco já não estou mais, já estou em outra praia e tal. Tem jeito da gente fazer esse líquido virar uma onda? Tem jeito, no meu entender, a minha leitura de Bauman é uma leitura muito, como é que eu vou falar? É uma leitura muito de cúmplice das ideias que ele teve, né? Mas assim, que estão aí também, estão até na rede. Esse mundo é assim. Mas ele me pertence, inclusive com as mudanças que ele vai tendo. Eu, Nila, sou uma mulher negra, heterossexual, né? Que tem uma religião de matriz... Não, eu não sou da matriz africana, eu sou da matriz ocidental, inclusive, né? Mas eu posso, amanhã, acrescentar algo mais a estas 3 identidades que essa tal de Nila tem. Negra, mulher, de matriz ocidental. Posso acrescentar também uma matriz africana. Posso acrescentar uma bissexualidade, por exemplo. Essa é a liquidez? Tá aí Isso liquidez. É como eu me movo nessa liquidez. Não me é proibido várias identidades. Né? O que eu tenho, se eu entendo bem a ideia de Bauman desse mundo líquido, eu preciso me colocar nele como alguém. Né? As relações não são sólidas, não tem uma durabilidade confiável ou que eu possa mensurar, né? Os ambientes são fluidos, cada vez mais cibernéticos, mas eu aqui, Nila, com 57 anos, quero viver nisso. Não vou me afastar disso, não há necessidade para que eu me afaste disso. Tem uma ideia eu posso sólida. Conviver nisso. O sólido, aí o sólido desmancha no ar. Eu não acho que tem nada tão sólido assim, né? Mas assim, o que é que eu posso colocar para contribuir nessa liquidez? E nessa liquidez também, eu não estou sozinha. Ou pelo menos não sozinha todo o tempo. Né? E eu acho que isso também é importante. Se tinha liquidez no século XVI, no século XVII, no século XVIII, ela existia para quem chegou aqui sem roupa, sem família, sem alguns, né, a maioria dos escravizados que vinham para cá tinham 12, 16, 17 anos. Né? Eles nem tinham, possivelmente, feito todas as iniciações nos seus lugares de origem, nas suas comunidades. Eles chegaram aqui sem nada. Isso é diluição, isso é líquido. E como que isso foi se convertendo em união entre diferentes, mas com alguma coisa em comum, que é a cor da pele, ser tratado pelo outro como mercadoria, né? E como que isso foi se transformando a ponto de deixar marca nesse lugar, deixar descendentes nesse lugar. Isso é ocupar esse lugar. É fazer esse lugar seu, é se reinventar nesse lugar. Tem um professor que foi meu, que é professor da UFOP, Erisvaldo Santos, que ele fala isso. O negro se reinventou em tudo isso aqui. E ele deixou a marca dele até no que é do outro, que é a questão da matriz ocidental. Né? O professor Lucas Gontijo fala a mesma coisa. Olha bem, o que é Nossa Senhora do Rosário? É uma santa, virgem, branca, né? Tratada tão bem pelos negros, que veio para ficar na igreja deles. É isso que conta a história. É isso que cantam
a história. Né? Isso é muito... se há alguém que sabe viver bem na liquidez, já são dizia, os negros. Professor, só veio aqui e falou isso com a gente, hein? Professor Lucas Bontillo. Ô, Edmilson, eu falei para você vir na outra segunda que você ia ficar de pé neto. Falei com você. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu assisti. Olha que maravilha isso aqui. Aqui, nós tivemos, eu estava assistindo Ismael Silva, Cartola, eu assisti o filme, Cartola, que lá tinha Ismael Silva, Noel Rosa, Cartola e Nelson Gonçalves. A cultura, a matriz africana está ali na voz de todo mundo e tal. E o Rio de Janeiro se fez Bahia, né? A Bahia se fez no Rio de Janeiro. Como é que fica a gente dançando esse samba, dançando essas coisas, e essa coisa está embranquecendo cada vez mais, como você diz aqui da outra vez. A gente precisa... Às vezes a gente fala muito de Noel Rosa e esquece um pouco do Ismael Silva, né? O Ismael Silva que era tão bom quanto, né? E fazia sambas maravilhosos e tal. É importante resgatar isso, Edmilson? Eu sou, Betão, tudo que relaciona com o negro tem que ser resgatado, trazer a sua origem, patentear a origem histórica, a origem cultural, a origem social, porque senão vai esvanecer e vai embranquecer mesmo. Aquilo que eu falei no último programa que nós tivemos aqui, é que se você observar nas famílias dos negros que conseguem uma mobilidade social, a família dele automaticamente vai embranquecendo. Isso é fato. A família vai embranquecendo. Aí eu até comentei que jogador de futebol e pagodeiro não contribui muito para a nossa luta. Te dei o exemplo do Pelé, que o Pelé se vangloria. O Tio Han falou dele. Aquilo que você falou, o Tio Han, que foi campeão mundial, jogador francês, parece que foi meio de campo, falou disso. O maior desserviço que o negro brasileiro teve foi a existência do Pelé. Pô. Então, assim, esse embranquecimento, esse aspecto multirracial, que nada mais faz com o negro do que enfraquecer, ele só enfraquece. Ele enfraquece economicamente, enfraquece culturalmente, enfraquece todos os aspectos socialmente e o seguinte, financeiramente pior ainda, porque quando ele ganha a mobilidade social, a menina da música falou, por que toda loura tem que estar com o neguinho? Não é isso. Ou todo neguinho tem que estar com a loura. A música foi mais ou menos isso que ela questiona e indaga, faz a inferência. Não é isso. Existe uma referência lá atrás, vindo do Pelé, que o jogador de futebol faz isso. A autoafirmação do sucesso com uma mulher loura do lado. Eu acho isso absurdo, mas se a gente não resgatar esses valores negros, os valores das mulheres negras, os valores da nossa cultura, vai continuar indo embora. E vai chegar aqui um dia que a capoeira vai ser nossa mais. Mas fica aí o recado, rapaziada. Professor, tem solução pra gente? A gente continua, nós vamos ter que encarar Foucault, Bauman, quem mais vamos ter? Olha, aliás, retomando aqui a sugestão do Betão em relação ao Foucault e o mundo líquido, nós sabemos que tem, sim, o mundo é líquido, mas nós temos que entender que as moléculas são rígidas, são sólidas. E isso é que vai acompanhar o fluxo. E esse fluxo que vai aglutinar os elementos de ligação. Porque senão não vamos existir, vamos nos adequar, mas de forma sólida no mundo líquido. Então, acredito que isso que seria. Nos adequar, né, nos adequar, mas colocando os nossos ideais. Claro, claro. Aí está a solidez. A solidez da molécula que eu estou dizendo. Aí está a solidez. Então não tem problema chamar do líquido, mesmo porque nós vivemos nele sem saber, desde que chegamos aqui. A nossa adequação, né, entre o adaptar e não adaptar, nós adaptamos a qualquer circunstância. Eles não sabem disso, a quaisquer circunstâncias. O jeitinho brasileiro já é a fluidez, já é a liquidez de Bauman desde lá atrás, né? O jeitinho do negro, sobreviver, dar um jeito de sobreviver, sair do chicote, correr, ir para os guetos, ir para as favelas. Capoeira seria, professor? Eu não sei, na verdade, eu não acho que o jeitinho brasileiro é dos negros, não. É um estereótipo. Eu acho que é outro estereótipo. Na verdade, o que eu considero o jeito negro de viver é a resistência. O que eu considero o jeito negro de viver é o quilombo. Né? E o quilombo pensado numa igreja construída no século XVIII
pelos negros, como a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em frente, né? Num canto da rua aqui, o canto mais baixo, o canto mais pobre da rua, em frente a uma Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, na mesma rua lá longe, no canto mais alto, no canto mais bonito, mais claro, etc. Isso é uma quilombagem, né? Sim. Isso é preto reunido, conversando sobre a sua cultura, criando sua cultura e criando descendência nessa cultura. Porque a cultura é que consegue fazer os laços de sobrevivência dos grupos, né? Isso aí é inegável. Agora, o que vem para a gente de luta é a mesma luta, é contra o racismo. Se esse país não bancar a igualdade, ele não tem como caminhar. Todo mundo sabe que a maioria da população desse lugar é negra. E todo mundo sabe que o Brasil não tem como importar, como ele fez na década de 30, italianos, como falou o doutor Gilberto, mas também alemães, né? O que o Brasil pôde importar de pessoas para cá, enganando muitos, inclusive, né? Ele fez isso, mas isso não tirou a cor desse país. O carimbo está lá. O carimbo está aí, o carimbo A chancela tá sempre aí. Tá lá não, tá aqui, inclusive. Depois, tá lá não, inclusive tá aqui, né? Tá aqui, o carimbo da chancela tá aqui, ó. Então, não tem como, né? O que a gente tem que fazer é lutar contra o racismo em todos os lugares que ele se manifesta. Todos. Eu acho interessante o seguinte, por que eu quis fazer um programa e quero fazer mais programas, já fiz um, já fiz outro, que eu queria fazer 2. Mas eles me cortaram aí, né? Aí, não, tô brincando, é brincadeira, não vou fazer mais, Vou fazer, porque ela vai fazer segunda que vem também, mas aí eu conversei com o Gilberto, tem que ser hoje, eu tive que vir. Aí, a ideia é justamente colocar isso aqui, esse discurso, né, de colocar Balma, Foucault, francês, e polonês e coisa bonita e tal, e sentado ali e dar aula de filosofia. Não, gente. Nós temos filósofos negros aqui, ó, pessoas inteligentíssimas que podem debater no mesmo nível e no mesmo patamar, né? Exatamente. Então, encerrando esse programa, eu queria agradecer a doutora, a professora, né, que até arrepio, né? Meu amigo Edmilson, doutora Luciana, o Gilberto, a Mayara. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nesse programa maravilhoso. E eu espero ter contribuído com um grãozinho de areia, né, nesse mês internacional da mulher, com essa pauta tão importante que é da mulher negra. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais cultura geral. E nós vamos trazer a doutora aqui, a professora Nayara, para a gente discutir mais essa coisa assim, de fluidez, mundo fluido, e onde é que nós negros nos inserimos nisso tudo aí. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais cultura geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.